fechados. Dentro agora de 1 minuto, vamos começar. Então, todo mundo... Vamos lá. Eu gostaria, nesse momento, de dar início, à nossa 19ª reunião ordinária. E, antes de iniciar as palavras, eu gostaria imensamente de pedir a todos 1 minuto de silêncio pela passagem de 2 grandes companheiros da família Rotária. O companheiro governador Hipólito, curador da Fundação Rotária. Todos nós tivemos a oportunidade de ver o seu trabalho e militar com ele, assim também como, nessa tarde, um grande companheiro, amigo, que eu já conheço há mais de 30 anos, companheiro Cláudio Elias, do Rotary Clube Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, que fez a passagem nessa tarde. Então, eu gostaria de 1 minuto de silêncio, por favor. Uma oração. Bom, sendo assim, companheiros, uma noite extremamente triste, mas, ao mesmo tempo, agradável, porque quem teve a condição de conhecer tanto o Hipólito como o Cláudio Elias, com certeza, de alguma forma, estão encontrando grandes companheiros que tiveram conosco e estarão, com certeza, abrilhantando lá em cima grandes reuniões rotárias, porque, com certeza, fizeram realmente seu papel de homens de ética e de valores. E a gente aqui só tem que orar pela família, pelos que ficam, e dar seguimento a todo um trabalho que esses companheiros deixaram como legado na vida rotária. Então, muito boa noite, todos bem-vindos à reunião do Rotary Clube Rio de Janeiro Ipanema, na qualidade hoje de presidente 2020-21, Robert Barbosa, classificação, construções e reformas sustentáveis, hoje aqui no sentido de comandar essa noite. Nós temos um modelo de reunião virtual. A gente faz a abertura normal, em segundo momento eu vou passar o protocolo para fazer a nominata dos companheiros que estão entrando, que já estão conosco. Em seguida, a gente abre para o período das comunicações. Então, se algum companheiro ou alguma companheira, algum convidado quiser usar da palavra, fazer algum convite do seu clube, é só levantar a mãozinha e a palavra é franqueada. Em seguida, nós vamos sempre para o momento maior, que é a nossa resenha. A gente fala de palestra, mas estamos batizando como uma resenha, que é um grande bate-papo, onde os nossos palestrantes têm o seu tempo, e a coisa mais gostosa é poder fazer as perguntas, tirar as dúvidas e termos uma noite agradável aqui, dentro dos 60, 65 minutos, para que a gente tenha, assim, uma produtividade muito boa na reunião. Então, agradeço desde já. Nesse momento, eu passo a palavra ao meu primeiro diretor de protocolo, companheiro Luciano Lunardelli, para que faça o protocolo da noite. E mesmo que alguns companheiros não foram ou não tenham sido citados por não ter colocado, peço que coloque os seus nomes, e no final também o nosso protocolo faz a despedida. Por favor, Luciano Lunardelli, a palavra é sua. Boa noite, presidente Robert, muito obrigado pela atenção. Luciano Lunardelli Salomão, sócio representativo deste clube, diretor de protocolo no período e classificação Segurança Nacional Marinha do Brasil. Hoje é um prazer muito grande a gente ter o nosso palestrante, Joper Padrão do Espírito Santo, pessoa bastante conhecida no Rotary, um amigo de todas as horas, que fará uma brilhante palestra sobre os mitos e fatos do Rotary. Temos também a presença bem marcante de cerca de quase 40 companheiros na nossa reunião de hoje. Eu, se falhar o protocolo com algum nome, me perdoem, mas temos a presença do Azago, do governador do distrito 4.440, 2012-2013, companheira Arizete Brito,
Augusto César Silveira, Berenice Carvalho, companheira Camila Fernandes, companheiro Cláudio Vale, companheira Conceição Rangel, Rotary Clube de Irajá. Irajá. Desculpa. Irajá, desculpa. Nossa companheira Eunice Caldas, nosso governador Fernando Moreira de Faria, companheira Flávia Machado, também ex-integrante do Ipanema, sempre nos prestigiando, governador assistente Claudino, do Rotary Clube Copacabana, governador Newton Moraes, período 96-97, governador Casal, GDE do Distrito 4.571, Cláudio e Dora Zinger, sempre nos prestigiando, GDI Fávaro, Luiz Carlos, Guilherme Moraes, do Rotary Clube Madureira, Helena Freitas, a Cidinha, nosso companheiro veterano decano José Abol Correia, João Carlos de Lima, do Distrito 4.590, companheiro Sanches, companheiro Luiz Pinho, nosso companheiro do Ipanema, que nos ouve de Lisboa, Portugal, hoje, Maria Inês de Castro Alves, companheira Maria Isaura de Jesus Magalhães, Marlene Almeida Manso, nossa amiga aí do Rotary Clube Botafogo, companheiro Marcos Araújo, companheiros Nilton, Paulo Dias, Roberto, Silvio Chiapacase, do Rotary Clube Campo Grande, Simone Cruz, presidente do Rotary Clube. Desculpa que eu não estou conseguindo enxergar aqui. A Simone Cruz é presidente de um Rotary Clube aqui do Rio de Janeiro. Ciomara Castro, Distrito 4.571, Rotary Clube Caçapava. Yara Salles Cortais, presidente do Rotary Clube São João do Meriti, Vilar dos Teles, Zenilda Rodrigues da Silva. No total, hoje, 42 companheiros. Eu devolvo a palavra ao nosso presidente Robert e que tenhamos uma excelente palestra, uma excelente reunião de companheirismo, com certeza ela será. A palavra é sua, presidente. Obrigado, Luciano, pelo protocolo. Eu gostaria, desse momento, antes de passar o período das comunicações, caso algum companheiro queira fazer algum convite ou algum comunicado, basta levantar a mãozinha e o meu protocolo aciona para você o microfone e, em seguida, a gente vai ao palestrante. Mas, antes de mais nada, eu queria dizer que hoje, oficialmente, a partir de hoje, nós já estamos em teste, o Rotary de Ipanema, todas as reuniões que nós fazemos, elas são gravadas e disponibilizadas no nosso canal. Mas, oficialmente, a partir de hoje, todas as nossas reuniões vão estar sendo, neste momento, já está sendo transmitida pelo nosso canal no YouTube. Né? Então, é www.youtube.com/Rotary Ipanema. Então, nós já estamos aqui com 42, mas já fizemos um marketing digital e já tem realmente algumas pessoas já acessando via YouTube. Então, é um novo canal de mídia também e nós vamos fazer essa transmissão simultânea. Então, agora, no período das comunicações, algum companheiro gostaria de usar da palavra? Basta só levantar a mãozinha. Peço auxílio aí da Eunice e do Luciano, por favor. A palavra está franqueada. Ninguém levantou a mão, não. Então, ok. Bom, meus companheiros, nós vamos ao ponto alto da noite, que é hoje uma resenha extremamente interessante de um companheiro que eu tenho muita admiração, muito respeito, e ainda bem mais jovem, militei nessa governança, e que, de primeiro momento que telefonei para ele, foi de imediato. Sei que também, como todos os governadores e grandes homens de resenha em palestra, sempre teve um tempo para a gente. Então, eu queria, desde já, agradecer pelo convite e que foi aceito, e que eu tenho certeza que vai ser uma noite muito, muito, muito agradável, porque a gente, nesse processo de mudança
né, do Rotary, da pandemia, do Rotary novo normal, acredito que essa palestra de mitos e verdades do Rotary tem muito a ver com a questão da inovação e da renovação que a gente tem que estar fazendo. E eu acredito que vai ser de grande valia, como todas têm sido, e a gente tem assistido aí, não só no Corujão, mas grandes e brilhantes resenhas de pessoas que estão dando uma mudança, uma chacoalhada, e hoje temos até pessoas novas do nosso clube, entrou agora três novas companheiras, eu acho que para elas vai ser também uma instrução rotária muito grande, mas também para os veteranos, eu acho que esse tipo de palestra. Então, apresento a vocês o meu companheiro do Rotary Clube Rio de Janeiro, Tijuca, nosso querido governador Joper Padrão do Espírito Santo, governador 2001-2002 do Distrito 4.571, companheiro que é consultor, empresário e palestrante. E também, com certeza, faço aqui o registro, um dos grandes baluartes em defesa do meio ambiente dentro das fileiras rotárias. E esse ano, que a gente tornou o meio ambiente a 7ª coluna vertebral, né, oficialmente de Rotary, tenho certeza que com a experiência de meio ambiente profissional do JOP, muito vai agregar a essas comissões. E o Rotary, através do seu conselho diretor, formou já a Comissão de Meio Ambiente do Rotary Clube Rio de Janeiro Ipanema, onde vamos realmente fazer um trabalho muito sério e muito afinco com esta comissão, e oficialmente, com certeza, vou precisar muito da ajuda do Joper para a gente desenvolver alguns projetos interessantes de meio ambiente. Então, companheiro Joper, a palavra é sua. Bem-vindo. Obrigado, companheiro Robert. É um prazer imenso estar contigo. Em seu nome, cumprimento todos os presidentes presentes. Em seu nome, da companheira Ciomara, lá do Jequitibá, que eu no outro dia aprendi por que esse clube tem esse nome. Depois vocês procurem saber, que é muito interessante. E também cumprimento o companheiro Cláudio Zinger e o companheiro Zago, em nome desses dois, todos os governadores que estão conosco presentes. Eu quero dizer, Robert, que de início é inesquecível, nós estamos falando hoje, no momento em que Cláudio Elias encerra seu ciclo de vida. E são momentos, como eu costumo dizer, que nós precisamos refletir sobre a existência humana, né? E isso me faz lembrar, por exemplo, Sueli Elias apresentando o hino nacional brasileiro em capela, no Tijuca Tênis Clube, no dia da posse de todos os presidentes padrão, no período 2001-2002. E também me faz lembrar um momento em que, dentro das maluquices que nós fizemos, e não foram poucas, Luau, na Barra, fizemos muitas coisas, uma delas foi um show espetacular no salão do Fluminense Futebol Clube, em que você encarnou, com esse vozeirão que você tem, o Good Times, lembra disso? Lembro. Um baile inesquecível, em que Robert apresentou Good Times e foi maravilhoso. Poxa, momentos incríveis. Divido com vocês hoje, e espero que essa conversa seja uma conversa frutuosa, o desafio que Robert me colocou sobre falar sobre mitos e verdades do Rotary. Eu prefiro chamar de mitos e realidades, dá no mesmo, da mitos e verdades. Eu trago para esta reunião emprestado alguma coisa que faço com muito prazer, e por isso iniciei dizendo isso a você, Robert, da minha alegria de que você me proporciona de eu relembrar uma palestra que gosto muito de fazer e que foi feita há alguns anos atrás para a educação ambiental. Então, o início dessa nossa conversa tem a ver com alguma coisa que eu fui pegar emprestado nos meus alfarrábios eletrônicos, na área de meio ambiente, e disse assim, não, vamos fazer o ajuste disso para a questão do Rotary. E eu acho que ficou legal, sabe? Então, modéstia à parte, eu me amo e começo dizendo a vocês que eu gostei muito de dedicar a minha tarde a preparar esse conjunto de informações. Primeiro, para nós falarmos sobre mitos e verdades do Rotary, vamos falar sobre como é que a sociedade vem se comportando diante de mitos e realidades. Nós hoje decidimos tratar isso
com uma linguagem moderna chamada fake news, que são as mentiras que se transformam em verdade. Agora, isso é novo? Fake news é uma coisa que surge agora com os políticos? Não, isso é antigo. E vamos ver como é que isso é antigo. O Estado sou eu, atribuído a Luís XIV de Bourbon. Embora ele tivesse tido a intenção de dizer isso, jamais disse. Mas até nas escolas e nas faculdades, nós ouvimos dizer que Luís XIV disse o Estado sou eu. E a gente tanto acredita nisso que passa a repetir uns para os outros porque o meu professor disse, porque eu li, porque eu soube, e daí por diante. Um outro dado muito interessante, nós vamos buscar na literatura internacional, na literatura estrangeira, o nosso Sherlock Holmes. Como é comum nós dizermos assim, elementar, meu caro Watson, e quando dizemos essa frase, nos lembramos de Sherlock Holmes. Curiosamente, nenhum dos 56 contos ou das 4 novelas escritas por Arthur Conan Doyle contém essas 4 palavras. Elas foram ditas por um ator britânico, Basil Rathbone, quem as soltou em Hollywood em 1930 e 1940. Portanto, não está na obra de Sherlock Holmes, mas foi dito por um ator britânico nos Estados Unidos e isso colou. E daí em diante a gente passa a atribuir esta frase a um mito, que é o mito de Sherlock Holmes. Para os saudosistas, quantas e quantas vezes nós ouvimos essa frase? Play it again, son. Play it once, son. Play as time goes by. E quando nós dizemos essa frase, nós nos lembramos de Humphrey Bogart, em Casablanca. Só que se nós virmos o filme de novo, e quando eu uso esse tipo de mensagem em meio ambiente, eu pego um extrato do filme e mostro às pessoas, porque muitos dos jovens não têm a menor ideia do que eu estou falando, nós vamos ver que não é a Humphrey Bogart quem pede, é sim a Ingrid Bergman, e o camarada não toca, ele simplesmente canta um trecho ao piano. Mas é muito comum nós pensarmos em Humphrey Bogart quando ouvimos esta frase, toque isso de novo, Sam. O nosso companheiro rotariano Neil Armstrong, a NASA desmente o que foi dito. O que foi dito prevalece, porque o que foi dito é um pequeno passo para o homem, um gigantesco passo para a humanidade. Houve, no momento da fala dele, quando chega à Lua, houve estática na transmissão. E essa estática interrompeu a palavra a, em inglês, Essa palavra foi engolida na transmissão. Assim, o antológico comentário entrou para a história, embora a NASA tenha distribuído nota corrigindo o erro. Então, a própria NASA corrige o erro, mas nós continuamos repetindo o erro e transformando isto num mito da sociedade. Voltaire, nas faculdades, a gente ouve isso, nas escolas, posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. E atribuímos isso a Voltaire. Só que não foi ele. Foi uma escritora chamada Evelyn Beatrice, entre 1866 e 1939, que durante um certo tempo usou inclusive um pseudônimo. E esta frase, ela vem de uma desses pseudônimos dela. I disapprove what you say, but I will defend to the death your right to say it. Então, não é Voltaire, é Evelyn Beatrice Hall, que a gente nem sabe quem é essa autora, porque a gente atribui isso a Voltaire. Ave Maria de Schubert, né? Todos conhecem a Ave Maria de Schubert. Essa peça, na verdade, é uma canção de um poema épico de Walter Scott, The Lady on the Lake. Mas nós dizemos que é a Ave Maria de Schubert, e aí cola como centro de Schubert, e a gente continua dizendo. Na verdade, a Igreja Católica pega essa peça e transforma isso na canção, no hino, na música, que é inspiradora para a religião, e se atribui isso a Schubert, quando não é dele.
Quem não ouviu dizer que Maria Antonieta, antes de ser decapitada, teria dito: se não tem pão, que comam brioches? Ela jamais disse isso. Segundo Paul Boller e John George, autores do livro Eles Nunca Disseram, essas palavras foram escritas pelo filósofo Jean-Jacques Rousseau na autobiografia Confissões, concluída em 1769. Àquela altura, Maria Antonieta tinha 13 anos e nem era casada com Luís XVI. Isso quer dizer o seguinte: basta nos darem desinformações que nós tiramos as nossas próprias confusões. Vocês já pararam para pensar nisso? Quantas e quantas vezes, e nós vamos mostrar em Rotary recentemente como isso aconteceu, a gente fica repetindo, feito papagaio, uma mensagem e fica dizendo que essa mensagem é verdadeira sem ir a alguma fonte para pesquisar se essa verdade tem fundamento ou não. Quem não ouviu dizer que Cleópatra, a rainha do Egito, era egípcia? Não era, era da Macedônia, portanto era grega. Como é que nós chamamos os números? De arábicos, só que eles não são da Arábia, eles são da Índia. E a estrela d'alva? Olhamos para o céu e olha que bela estrela d'alva. Não é estrela, é um planeta, é Vênus. O chapéu do Panamá, o bonitão aí com o chapéu do Panamá, ele é procedente do Equador. Mas tem as bonitonas também. As Ilhas Canárias, é muito comum nós acharmos que se referem a cães, a canários, quando na verdade se referem a cães. E temos as afirmações impensadas, né? Fernão de Magalhães, a Terra deveria ser achatada e não redonda. O modelo ptolomaico, o Sol deveria girar em torno da Terra e não ao contrário. A lógica popular, o gelo não deveria flutuar, pois ele é sólido. O noticiário internacional, a Amazônia é o pulmão do mundo, quando a gente sabe que o pulmão do mundo são os oceanos. E sobre o Rotary? E aí, Robert, vamos fazer uma passada dentro dessa lógica de como nós nos habituamos a afirmar mitos e transformar mitos em realidade para a história do Rotary. Vamos começar por uma afirmação muito comum. O Rotary é a única organização que tem assento nas Nações Unidas. Às vezes eu me vejo em situações que eu diria para vocês já não são mais embaraçosas para mim, porque eu tenho que arranjar um jeito, eu chamo de trambela, né? Eu tenho que arranjar um jeito de transformar um momento embaraçoso num momento que seja agradável para todos, inclusive para quem me provoca o embaraço. Por exemplo, semana passada, eu dando uma entrevista para um jornalista de Pernambuco, que gentilmente me convidou para dar uma entrevista para o seu canal, rotariano, e num dado momento, uma entrevista muito agradável, eu falava sobre a Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro, foi a primeira oportunidade que eu tive, procurei explorar o mais possível essa condição. Aliás, nesse momento nós temos pelo menos 3 acadêmicos presentes, eu gostaria de saudá-los, que é o companheiro Fernando Faria, a companheira Maria Isaura e o companheiro Cláudio Zinger, que são acadêmicos da Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro. Nessa entrevista, o entrevistador, rotariano, jornalista, num dado momento vira-se assim: aliás, o Rotary é a única organização do mundo que tem assento nas Nações Unidas. E ele diz essa frase e me passa a palavra para eu continuar com a entrevista. Aí, nesse momento, como é que eu lido com isso? Né? Trambela. Porque eu não posso chegar e ser deselegante e desmentir a pessoa. Mesmo que eu esteja tentando corrigir a informação, eu vou desmenti-la. Então, o que eu tenho que fazer? Dar uma volta, falo de uma outra coisa, a noite está bonita, as estrelas estão brilhando no céu, coisa e tal. E olha, as Nações Unidas é uma organização de nações. O Rotary tem o orgulho de ser reconhecido pelas Nações Unidas por precedente. Mas o Rotary faz parte de um comitê das Nações Unidas. E isso é tão evidente, né, gente, que a gente não para pensar. O nome da organização é Organização das Nações Unidas. O Rotary é uma nação?
Não. Então, o Rotary tem assento nas Nações Unidas? Não. É evidente que não. Então, o que o Rotary faz nas Nações Unidas? Ele e mais a torcida do Flamengo, porque são 180 organizações, fazem parte de comitês das Nações Unidas. Exército de Salvação, Médicos Sem Fronteira, Cruz Vermelha, Lions International, todas essas organizações são privilegiadas pelas Nações Unidas pelo cabedal de conhecimento que elas trazem. Então, o Rotary tem o maior status consultivo oferecido a uma organização não governamental no Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. E esse conselho supervisiona diversas agências, inclusive a Unesco. Essa agência é formada por representantes do Rotary para as Nações Unidas e outras organizações. Esses textos todos, esses slides, se tiverem interesse, depois estarão disponíveis através do Robert, eles estão lá embaixo referenciados como uma fonte, percebam isso, que é para eu não ser um transmissor de uma falsa verdade desmistificando uma mentira. Então, o que eu faço é dizer assim, olha, quer entender um pouco melhor isso? Vai nessa fonte aqui que você vai compreender. Nesse caso, se me permitirem, eu vou mostrar um vídeo do Rotary. Portanto, esse vídeo, que é um vídeo oficial do Rotary, ele nos ajuda a desmistificar uma série de informações falsas que nós viemos recebendo, como, por exemplo, 49 rotarianos participaram da redação da Carta das Nações Unidas. Isso não é verdade. Está dito aí, 11 pessoas foram convidadas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos para participar em nome do Rotary. Essas 11 pessoas
tiveram a ajuda de várias outras pessoas rotarianas também. Então, esse número pode chegar a 49 pessoas na permuta de pessoas dentro de um determinado comitê que foi criado à época, mas que não foram as pessoas que redigiram a carta. Foram pessoas que, de certa forma, colaboraram, influenciaram e tudo mais para que a carta fosse escrita. Uma segunda informação sobre o Rotary muito comum é se dizer assim: o Rotary é a maior organização de serviços humanitários no mundo. Não é. Se a gente parar para pensar, existem outras organizações. Quem me ajudou muito a compreender bem o Rotary foi um companheiro chamado Paulo Viriato Corrêa da Costa, que no Instituto Rotário de Porto Alegre, isso já se fazem mais de 20 anos, ele lançou 20 pontos para o futuro do Rotary nos próximos 20 anos, naquela época. Portanto, nós estamos vivendo, nesse momento, o que Paulo Viriato, lá no Instituto Rotary de Porto Alegre, vislumbrava para o futuro. De todos os pontos que ele lançou, dos 20 pontos, eu só discordava dele de um ponto, que era o relacionado ao idioma, que ele dizia que os rotarianos iam criar um idioma chamado Hot English, que seria um idioma sem compromisso com a gramática estadunidense ou britânica, em que nós nos entenderíamos, nós vai, a gente foi falando inglês, e que isso seria um idioma oficial do Rotary. Isso acho que não se realizou. É fato que os rotarianos se comunicam usando mal o idioma inglês, mas não quer dizer que nós tenhamos criado uma deturpação do idioma inglês, criando o Hot English. Os 19 outros pontos ele estava absolutamente certo, e um deles era com a aproximação do Lions. Foi por essa razão que eu, quando governador, busquei o mais possível a minha aproximação com o Lions, e hoje sou reconhecido pelo Lions, a nível não só aqui local, mas a nível nacional, como um rotariano que olha para o Lions com respeito e que se aproxima do Lions. Isso porque o Lions é maior do que nós. Então, quando nós dizemos assim, nós somos a maior organização, não somos. Eles têm 48 mil clubes e têm 1.400.000 associados. Algumas pessoas olham para esses números e dizem assim, não, mas eu aí tenta mostrar que o Rotary é maior. Não, porque os leões, eles computam, não, nada disso. Eles são maiores do que nós em número de leões. Em algumas áreas, por exemplo, nos Estados Unidos, são mais fortes do que o Rotary, são muito presentes e têm estratégias muito interessantes. Mas vamos ver ao final que essas informações que eu estou passando não são informações para nós diminuirmos a nossa autoestima, muito pelo contrário. É para nós trabalharmos com a nossa realidade como uma alavanca para a autoestima. Uma outra informação muito repetida para nós: o Rotary é a mais antiga organização de serviços humanitários do mundo. Não é. O Exército de Salvação é mais antigo. Eu fui consultor de planejamento estratégico do Exército de Salvação para a região, que vem de Brasília até o Rio de Janeiro, e depois para a região nacional com o general que comanda o Exército de Salvação no Brasil, hoje um peruano baseado em São Paulo. Aprendi muito com essa organização, com os chamados salvacionistas. E eles são mais antigos que nós, surgem em 1865. Os salvacionistas têm a mesma lógica voltada ao Rotary. Quem não conhece, diz assim, não, mas esses camaradas, eles pregam a religião, nada disso. Eles fazem um serviço humanitário de maior valor, muito próximo do serviço humanitário do Rotary, sem trocar pela fé. Se as pessoas que são beneficiadas se interessam em saber qual é a fé, aí eles levam para a igreja deles, que é uma igreja metodista, e aí lá praticam a fé. Mas enquanto Exército de Salvação, os salvacionistas não fazem isso, e são mais antigos do que nós. Essa aqui foi no outro dia, eu tenho três ocasiões diferentes, onde eu tive que dar trambela. 3 reuniões de 3 clubes diferentes. Porque o presidente chega e diz assim, não, porque o Rotary financia as vacinas contra a poliomielite em todo o Brasil desde sempre. Aí eu digo, caramba, como é que eu saio dessa? E não é verdade. Nós financiamos 6 milhões de dólares entre 1987 e 1991. Esses documentos estão num livro que o Arquimedes Teodoro editou. Eu tenho este livro no arquivo da Abrol Rio, e com a dedicatória de Arquimedes, que foi um grande amigo que tive em Rotary, um grande líder, um homem doce, um homem magnífico, este que está à direita nesta foto, com o ministro da Saúde.
E o Rotary fez isso para incentivar o Ministério da Saúde a entrar na campanha maciça de vacinação. Terminada essa doação de 6 milhões de dólares, parou, não teve mais grana nenhuma. E o Brasil passou a andar sozinho. Onde é que os rotarianos entram na vacinação? Não é em todo o país, é em parte do país, principalmente no interior, são os voluntários fazendo a vacinação, junto com as autoridades municipais, com as autoridades do Ministério da Saúde. Mas o nosso grande participação foi no empurrão que se deu ao Ministério da Saúde nesse período, entre 87 e 91. E, por último, a última grande inverdade, mentira, fake news, seja lá o que for que a gente chame. Alguém recebeu esse post aqui com essa moça simpática, a vice-presidente eleita dos Estados Unidos? Está aqui, eu estou muito orgulhosa, a rotariana, ela é, olha só, PHF, quer dizer, companheiro Paul Harris. Ela é presidente do Rotary de Pontevedra, nos Estados Unidos. Como é que a gente pode não cair nessas armadilhas? A primeira coisa, eu olhei para esse post e disse assim, pô, que bacana. A vice-presidente dos Estados Unidos, rotariana. Será que ela é honorária? Será que ela é de algum clube? Aqui está dizendo que ela foi presidente. Onde é que fica Pontevedra? Aí eu vou para o Google e o Google me mostra que Pontevedra, que não é como está escrito aqui, é Ponte, espaço, Vedra, fica na Flórida. Aí eu olho e digo assim, caramba, eu estou ouvindo que essa senhora foi senadora e ela é da Califórnia. Se eu conheço um pouco de geografia, Flórida é costa leste, Califórnia é costa oeste. Ora, como é que uma política da costa oeste vai ser ou foi presidente de um Rotary na costa leste? Aí o que eu faço? Vou para o site do Rotary, encontro o Rotary Clube de Pontevedra, entro em contato com a presidente através do site que eles têm. Eles têm um site muito interessante. Tem lá o Fale Conosco em inglês. Aí eu me dirijo para ela em inglês perguntando, presidente, esta senhora foi ou é rotariana do seu clube? E aqui está a resposta que eu recebi da presidente do clube, prontamente. Foi assim, eu mandei o e-mail para ela, em menos de 2 horas ela me respondeu, porque ela ficou irritadíssima. Eu não sei se ela é adepta ao Trump, não entendo o que ela ficou irritada, ela não sabia do post. Ela soube do post por meu intermédio. E aí, quando ela soube do post, primeiro ela me responde, olha, não foi, não é, eu não quero saber de onde ela é. Depois eu mandei para ela o post. Aí ela botou uma segunda mensagem no Facebook, no site deles e tudo mais, desmentindo, porque Kamala Harris não é rotariana, nunca foi rotariana. Agora, curiosamente, este post ele circulou pelo Brasil inteiro, nas várias redes nossas, colocados por ex-governadores. As pessoas ficaram vibrando, ela é mulher, ela é rotariana, ela é a vice-presidente. Eu digo, caramba, como é? Aí lá vem a trambela, né? Como é que eu entro delicadamente para dizer às pessoas assim, não é? Aí primeiro foi o meu confessor, Cláudio Zinger, né? Eu disse assim, Cláudio, essa moça nunca foi rotariana. Aí eu troco mensagens com o Cláudio, com bem-vindo, com 3 ou 4 amigos mais próximos, depois entro nos grupos e eu começo a dizer, não é bem assim, a presidente do Rotary desmentiu e daí por diante. Bom, para nós terminarmos, São Francisco de Sales pode nos inspirar, porque ele nos diz, saiba o que és e trate de sê-lo bem. Dá para entender a mensagem? Quer dizer, não ter assento nas Nações Unidas, não ser a maior organização do mundo, não ser a mais antiga do mundo, nada disso é demérito. Nada disso é demérito, isso é fato. Agora, eu preciso saber o que o Rotary é e eu preciso fazer com que o Rotary, o que ele é, seja bem feito, seja o melhor feito possível. E se nós conseguirmos fazer isso nos nossos clubes a nível mundial, nós vamos estar prestando um excelente serviço à sociedade, que é o nosso objetivo principal. Então, a lógica é, vamos tirar os mitos, trabalhar com a realidade, saber quem somos e tratar de ser bem o que somos. E para terminar, isto é a minha forma de ver, sabe, Robert? É como eu vejo.
Os talentos de cada organização são únicos. Vamos analisar, vamos estudar maçonaria, Lions, Exército de Salvação, Médicos Sem Fronteira. Vamos ver essas organizações, como organização, elas têm skills, elas têm talentos inacreditáveis, que são únicos, porque foram formatados ao longo de décadas por pessoas de várias gerações que fizeram essas organizações serem o que são hoje em dia. Agora, esses talentos representam o maior potencial de desenvolvimento das organizações. Então, quais são os nossos talentos? Os talentos do Rotary, né? Não é o talento indivíduo que compõe o Rotary, quais são os talentos da organização Rotary? Vamos colocá-los em evidência. Eu termino com esse slide dizendo o seguinte, Robert, a experiência da Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro está sendo, para mim, um prêmio inacreditável. Primeiro, de compartilhar com 32 homens e mulheres do maior gabarito e que estão sendo comigo muito compreensivos e muito acolhedores. Então, isso tem me dado uma satisfação imensa de estar com 32 outros acadêmicos fazendo aquilo que eu entendo que uma academia tem que fazer na sociedade. O segundo está me permitindo pesquisar muito sobre Rotary, para saber o que o Rotary é. E aí eu quero compartilhar com vocês, ao final, uma constatação. Google, desenhei um site, contratei um cara para fazer um site muito bonito. Esse site fala sobre os acadêmicos, sobre os patronos, aquilo que cabe a uma academia. A Academia Brasileira de Letras é a nossa inspiração. Mas eu criei lá um negócio chamado Histórias e Realizações. Histórias e realizações, porque eu não posso dizer do Rotary, porque o Rotary International hoje tem regras muito claras do uso da palavra Rotary. Então, são histórias e realizações. Eu estou falando de uma academia rotária de letras. E aí eu divido essa aba em 3. Histórias e realizações no mundo, faço uma linha do tempo. Histórias e realizações no Brasil, uma segunda linha do tempo. Histórias e realizações na cidade do Rio de Janeiro, que é a nossa área de limitação, uma linha do tempo. Vou para o Google pesquisar. Coleciono com os acadêmicos os livros que nós temos, muito poucos livros escritos sobre Rotary. Para se ter uma ideia, a Fundação de Rotarianos de São Paulo editou um livro sobre 70 anos, graças ao fato de que o presidente da fundação é meu companheiro de turma do grupo 2001-2002 de governadores, na Rede Chicane, consegui um exemplar eletrônico desse livro, mas é um livro que as pessoas já nem sabem mais que existe. O livro do Arquimedes Teodoro, as pessoas já não lembram mais que existe. São livros que passaram a ser raridades, que estão esquecidos na maior parte das nossas gavetas. Aí eu vou para o Google, né? O Google é o nosso grande auxiliar hoje em dia. Acabou as enciclopédias, acabaram todas, Google, ok. E aí o que eu quero? História e realizações. O que eu encontro? Números. Pô, eu não quero números, eu quero história e realizações. Mas eu encontro números. Doações para a Fundação Rotária. Doações para... Eu digo, porra, o Rotary não é uma caixa de grana, não é um unicórnio que a gente fabrica dinheiro e joga dinheiro no mercado. Não é isso. O Rotary tem realizações. Onde é que eu encontro essas realizações? Não encontro. Por exemplo, a merenda escolar, que é fruto do trabalho dos rotarianos do Rotary do Rio de Janeiro. Não encontro. O tombamento do grande jardim que nós temos na cidade do Rio de Janeiro, que é chamado hoje ali de passeio, aquele tombamento foi feito pelos rotarianos. Onde é que eu encontro isso? Não encontro. A doação dos aviões que o Rotary do Rio de Janeiro fez para a Segunda Guerra Mundial, para a Força Aérea Brasileira, não encontro. Dá para entender isso? Quer dizer, quando a gente fala de histórias e realizações, simplesmente a gente não encontra no mundo, no Brasil, no Rio de Janeiro. Esse trabalho está sendo riquíssimo, porque nós estamos começando a fustigar os companheiros do Brasil inteiro a dizerem para nós quais são as realizações. Começamos, por exemplo, realizações no Brasil, fundações de clubes de Rotary. Então, nós estamos pedindo, o Zago está presente aqui nessa reunião, o Newton está presente, são companheiros de outros estados. Nós estamos pedindo, por favor, me ajudem. Diga quando o clube foi criado, qual o governador que criou este clube,
qual foi o primeiro presidente deste clube, quem era o representante do governador para a sua fundação, porque isto é uma realização do Rotary no Brasil. E aí este esqueleto desta linha do tempo começa a ser montada e começa a ser colocado à disposição da sociedade para nós podermos mostrar ao mundo o que nós somos. Quer dizer, eu não preciso mostrar ao mundo que nós somos os maiores, os mais antigos, não é isso, não. É mostrar ao mundo de que de 1905 para cá, nós estamos trabalhando incessantemente pela sociedade. E aí entram algumas informações que são possíveis de serem captadas, por exemplo, o combate à poliomielite a partir das Filipinas e daí por diante, posicionando isto na linha do tempo em ano, mês e dia. Na medida em que essas informações sejam confiáveis e eu tenho uma fonte fiável em que eu possa dizer à sociedade, esta informação que está no site da Abraão Rio é uma informação fiável porque está aqui, está ali, está acolá. Amigo Robert, eu estou à disposição a partir daqui, o meu táxi já foi dispensado, estou completamente à disposição de todos e agradecido pela oportunidade, amigo. Ok, meu governador, muito obrigado pela resenha, realmente muito ilustrativa. Nós vamos agora abrir as perguntas e eu vou começar com as perguntas. E aquele que quiser fazer uma pergunta para o Jô, é só levantar a mãozinha, que o Luciano, junto com a Eunice e o Antônio, abrirá o microfone e depois volta para a gente. Jope, falando sobre mitos e realidades, eu tenho em você, assim, como um cara visionário, porque você é um estudioso de Rotary, né? Você não é aquele cara só do dia a dia, é um estudioso. Nesse momento de pandemia que nós estamos passando, na sua visão, o que você acha que vai ocorrer dessas mudanças, principalmente que nós hoje temos muito essa questão que você colocou com muita propriedade das fake news, e a gente, por questões até, não sei, de falta de estudo, nós vemos governadores, autoridades rotárias com esse tipo de informação. E há um processo de mudança muito grande, e a gente vai ter que se retomar dentro dessa nova geografia. Um exemplo, as reuniões virtuais, elas têm que ter uma produtividade, ninguém consegue ficar mais do que 50, 60 minutos. E muitas reuniões ainda parece que são as presenciais, tem todo um protocolo, como se fosse uma reunião presencial. Qual é a tua visão de mitos e verdades de agora para frente? O que você enxerga por aí? O Rotary está tendo uma oportunidade e está aproveitando, inacreditável, de se modernizar sem dar tiro no pé. A gente deu vários tiros no pé. Por exemplo, quando no Conselho de Legislação nós admitimos os aposentados como classificação em Rotary. Essa estratégia que foi adotada num determinado Conselho de Legislação imaginava que, ao abrir as portas do Rotary para os aposentados, iria crescer exponencialmente o número de rotarianos. E o que nós vimos num curto espaço de tempo foi que foi ao contrário, reduziu. E isso era tão evidente que o Rotary não percebeu. O Rotary é uma rede de profissionais empresários. A rede de profissionais empresários, ela é como uma rede de um indivíduo que está iniciando a sua vida. É jovem, vai à formatura, vai a casamento, vai a batizado. Vai ficando mais velho, começa a ir a aniversário de 40, 50 anos. Vai ficando mais velho, vai a enterro. Essa é a lógica da sociedade humana. Então, quando a gente imaginou que trazendo aposentados para o Rotary ia aumentar o Rotary, esqueceu que o Rotary é uma rede de relacionamentos. E os aposentados tendem a reduzir a sua rede de relacionamentos, ao contrário dos jovens que têm uma rede de relacionamento em expansão. Gerente de banco, fornecedores, clientes e daí por diante. O Rotary criou os E-Clubs, dentro dessa perspectiva de como é que a gente aumenta o número de rotarianos, que esse é o desafio maior do Rotary. Como é que a gente deixa de patinar? O Rotary está patinando há décadas. Nós admitimos por ano a quantidade de rotarianos que sai do Rotary é uma quantidade expressiva. Então, a gente não consegue sair de 1.250.000 rotarianos, às vezes cai, como está caindo agora, e daí por diante. Então, os E-Clubs foi uma tentativa de fazer com que o meio virtual fosse um meio de expansão do quadro associativo. Não funcionou. Vem a pandemia.
No que vem a pandemia nos dá um bruta de um empurrão. Ou a gente passava rapidamente para o meio virtual, como é esta reunião que nós estamos aqui agora, ou nós íamos quebrar. E aí nós, pela sobrevivência natural, passamos. Então, hoje, no mundo, as reuniões virtuais se colocaram como uma ferramenta. E elas certamente estão substituindo, se não na totalidade, em grande parte, os e-clubs. Por que razão eu estou num e-club se eu posso estar no Rota de Ipanema, que me proporciona reuniões virtuais às quintas-feiras à noite? Essa é a lógica. Como é que nós vamos sair do virtual para o híbrido? Porque eu vejo que os nossos clubes não têm mais condições de voltar só ao presencial. Porque nós nos habituamos. Zago está conosco aqui agora. Quem não conhece o governador Zago, Zago, de onde é que você é? Bota som aí na tua caixa, por favor. De onde você é, amigo? Cuiabá, Mato Grosso, distrito 4.440. Cuiabá, região centro-oeste do país. Está conosco aqui agora. A gente vai poder chegar e dizer assim, não, agora o Rota de Ipanema volta a se reunir no Clube Paysandu, não, porque vai frustrar o Zago, vai frustrar o Newton, vai frustrar todas as pessoas. Quintela está em Roraima, está presente aqui conosco. Agora, como é que a gente volta às reuniões híbridas com categoria, eu diria, né? Não pode voltar no amadorismo. Não, eu vou levar meu notebook para a reunião e lá eu vou tentar fazer uma conexão pelo... Não é assim. Então, como é que a gente planeja voltar a reuniões presenciais quando for adequado fazê-lo, e fazer com que essas reuniões presenciais sejam também virtuais, simultaneamente virtuais. Aí o Rotary vai dar, de fato, um grande impulso para frente. Eu não estou acompanhando, por limitações minhas, como é que o Lions está lidando. A lógica do Lions é diferente da nossa, inclusive no ritmo das reuniões. Nós temos reuniões semanais, eles têm reunião mensal. Então, tem toda uma lógica um pouco diferente da nossa. Mas eu não sei como é que eles se ajustaram ao meio virtual. Esse é o momento em que o Rotary pode chegar para a humanidade e dizer assim, nós crescemos, nós saímos da esteira rolante, do 1.250.000 e vamos crescer. Vai depender de quem, Robert? De nós. Então, você está dando um belíssimo exemplo com o Rotary Ipanema. O Fernando Quintela, que eu mencionei, que está conosco, esse camarada lá de Roraima, ele vislumbrou com um governador do Rio Grande do Sul, isso já tem alguns meses, a hipótese de um governador do Rio Grande do Sul fazer uma reunião distrital virtual, porque os gaúchos não queriam ouvir falar de reunião virtual. Então, teve um governador, que é uma fera, o camarada é muito bom, que ele resolveu criar uma reunião distrital, convidou vários companheiros de vários clubes do distrito para vencer essa inércia. E depois que ele teve essa atitude, o Fernando Quintela foi o grande artífice disso, os clubes começaram a sair da reação e começaram a fazer reuniões virtuais também. Então, o grande desafio vai ser como nós, rotarianos, conseguimos engendrar, fazer uma engenharia de modo a não contrariar as tradições, as culturas locais e tudo mais, mas mostrar que o ambiente virtual veio para ficar. Ele não é um ambiente de pandemia. Ele é um ambiente que resulta da pandemia, mas ele veio para ficar. Ok. Obrigado, Joper. Por favor, alguém gostaria de fazer uma pergunta? É só levantar a mãozinha, Luciano. E pode abrir o seu microfone. Oi? Oi. Quem vai fazer a pergunta? Pode ser eu? Pode ser, por favor. Pode falar, Maria Inês. Então tá. Eu sou Maria Inês, de Castro Alves, Rotary Clube Guaratinguetá. Eu queria conversar um pouquinho com o Joper, sobre mitos, e que ele tão bem nos apresentou, que eu acredito muito na ideia de que nós temos como uma parte da nossa cultura a vontade ou a ideia de sermos megalomaníacos. Então, em tudo, nós tentamos
apresentar sempre o melhor, o maior, nós fazemos parte da maior, da melhor. Quando se diz assim, fulano é canhoto, canhoto é ruim, um exemplo. Mas o Albert Einstein também era, não sei quem, sempre nós temos referência do melhor. Isso aí eu acredito que faça um pouco parte da cultura nossa. Então, temos sim que desmistificar e para a gente desmistificar isso, a gente tem que entender como nós somos e quem nós somos, né? Outra coisa que eu queria falar com ele, eu tenho conversado bastante sobre uma campanha institucional que eu acredito muito ser necessário nesse momento, porque, enquanto Rotary, nós rotarianos estamos aprendendo cada vez mais, mas já foi mostrado várias pesquisas, até no grupo de vocês mesmo, se não me engano. Apresentaram uma pesquisa numa praça para saberem o que eles pensam de Rotary, o que conhecem, e realmente é muito pouco, né? Então, nós estamos aprendendo agora que somos rotarianos, imagina as pessoas que não são, o que vão saber. Então, eu defendo muito a parte da gente, para a gente fazer uma campanha institucional, mostrando o que é Rotary, né? O que nós fazemos, porque o que nós fazemos é o que nós somos. E como nós fazemos é o que queremos que todos façam também, né? Então, eu fico batendo muito nessa tecla exatamente para isso. E uma campanha institucional vindo de Rotary Internacional, porque cada vez que eu falo desse assunto, eles me dizem que é para eu ficar na minha comunidade, para eu falar sobre Rotary na minha comunidade. Eu penso que isso nós fazemos, é muito demorado. Quando se vai fazer um projeto na comunidade, você não consegue acessar a comunidade toda, mesmo pelos meios de comunicação que a gente tenha, né, na nossa cidade. É mais lento e o período que a gente tem de um ano é pouco para a gente explicar quem é Rotary, o que ele veio fazer e por que a gente está ali e o que a gente vai fazer por eles. Provavelmente, se a gente tivesse esse suporte de uma campanha institucional, nós poderíamos estar à frente disso tudo. Realmente é muito mais fácil a gente chegar num lugar que todo mundo, só com um botãozinho, ou com, né, um distintivo, desculpa, já nos identificariam. Então, eu queria saber o que vocês acham disso. Obrigado, Maria Inês. Por favor, companheiro Joper, temos mais 2 perguntas depois. Queria que vocês fossem bem mais objetivos, ok? Obrigado, Maria Inês. Por favor, Joper. Inês, você coloca alguns aspectos aí interessantes, né? Obrigado pela sua intervenção. Mas como é que eu posso responder a você? Eu faço parte de 4 academias. As pessoas equivocadamente dizem assim, você é imortal em 4 academias. Eu digo assim, não, eu queria ser imorrível nas 4 academias. Como não sou, eu sou acadêmico, porque eu só passo a ser imortal depois de morto. Então, enquanto eu estou vivo, eu sou acadêmico. Nessas 4 academias, eu pago a anuidade das academias, tenho as pelerines das academias, frequento as reuniões agora virtuais que eventualmente são feitas, e o que a gente produz? Nada. E a gente fica aqui dizendo assim, por que a Rede Globo não fala sobre o Rotary? Por que o Rotary não tem uma campanha institucional que custa grana para falar sobre o Rotary? Aí, o que eu imagino? Eu tenho mais 32 companheiros e companheiras que são acadêmicos conosco. Uma academia se justifica quando ela produz saber e quando ela coloca o saber à disposição da sociedade. Eu preciso da Rede Globo? Não, porque eu tenho internet. Então, eu posso criar um site inteligente e, nesse site inteligente, eu posso fazer a imagem pública do Rotary funcionar. Simples assim. Então, não preciso da Rede Globo, não preciso de campanha institucional, nada disso. Uso a academia. Agora, para eu usar a academia, eu preciso de ajuda. Foi como eu falei, eu preciso mostrar realizações. Eu não sei quais são as realizações em Cuiabá, não sei quais são as realizações em São José dos Campos, não sei. E aí, o que eu preciso? Da ajuda. Aí eu encontro, por exemplo, num companheiro chamado Bulhosa, que foi apresentado a mim pelo companheiro Fernando Quintela, porque os dois são governadores do 4720. E aí o Bulhosa, que é uma figuraça,
ele vira-se e fala assim, João, eu vou te mandar uns arquivinhos, quem sabe te ajuda. Porra, o cara tinha tudo sobre o Distrito 4.720. Ele me mandou 3 arquivos, onde ele tem todos os Rotary Clubes criados no Distrito 4.720, desde Dom João Charuto, data de criação, nome do presidente, todas as informações. E aí o que eu fui? Fui para o site, e o Distrito 4.720 hoje, mais que o 4.571, tem todos os clubes como realizações. Todos. Eu tenho que registrar isso para agradecer ao Quintela, agradecer ao Bulhosa, porque foi o único distrito até aqui que conseguiu perceber o que seria essa capacidade de comunicação, que não depende de campanha institucional, que não depende de um Globo, depende apenas de nós. Então, companheira Maria Inês, eu vejo que tudo no Rotary depende dos rotarianos. Agora, você aborda, eu vou sintetizar por aqui, Robert, você aborda uma questão que não é da cultura do brasileiro. O brasileiro tem mania de grande. O Maracanã é o maior estádio do mundo, tudo tem que ser o maior. Depois a gente deixa esculhambar, mas tudo tem que ser o maior. Concordo contigo. No caso do Rotary, não. No caso do Rotary, é os rotarianos no mundo. Esse post que eu mostrei da Kamala Harris não é de brasileiro. Quer dizer, um maluco qualquer no exterior resolveu pegar a fotografia da Kamala Harris e dizer que ela era rotariana e pegou um Rotary Club da Flórida e atribuiu a ele a presidência. Isso porque a gente tem um medo pavoroso de nos juntarmos ao Lions. O Rotary teme se juntar ao Lions. Isso foi dito de uma maneira extremamente elegante na cidade de Marília, num evento que nós proporcionamos, que o governador Márcio, com o governador Roberto Komatsu, o Márcio do Rotary e o Roberto Komatsu do Lions, fizemos em Marília, com o presidente do Lions International, que foi o motivador da assinatura com Luiz Vicente Giai do acordo de aproximação. Esse acordo de aproximação hoje está no site da ABROL do Rio de Janeiro, porque nós temos a cópia do documento assinado por Luiz Vicente Giai e por este governador, que era de São José dos Campos, por esse presidente do Lions São José dos Campos, falando da aproximação. O dia que o Rotary vencer essa timidez, esse medo de se aproximar do Lions, veja que da noite para o dia, 1.250.000 mais 1.400.000 dá 2.700.000. Dá para entender isso? Então, essa necessidade que nós temos orgânica de aumentar é simples. É só nós chegarmos para lá e dizer assim, nós queremos namorar, queremos transformar esse namoro num casamento. Pronto. É tudo igual? Por que não? Aí não, nós temos que dizer que a Kamala Harris é rotariana para dizer que o Lions não tem a vice-presidente Leon. Que maluquice. Então, isso não é megalomania de brasileiro, não. É megalomania que a organização assumiu na sua cultura e que a organização não consegue vencer. Paulo Viriato quis vencer isso. Quebrou a cara. Teve resistência de tudo quanto foi lá. Infelizmente, faleceu antes de conseguir vencer essa resistência. Ok, Joper, obrigado. Vamos agora ao companheiro governador Cláudio Zinger. Por favor, Cláudio. Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, Joper. Na verdade, eu não tenho uma pergunta, não. Eu só tenho aqui uma comunicação que me dá muita alegria, que é a seguinte: o governador Joper Padrão, ele vai desempenhar no período 21-22 o papel de diretor de planejamento estratégico. Ele pratica o planejamento estratégico como especialista na função, né? E exatamente na data de hoje, para dizer a verdade, amanhã, dia 27 de novembro, a gente começa uma atividade que é muito promissora. Eu acho que eu e ele compartilhamos dessa opinião. Nós iniciamos amanhã o processo de planejamento estratégico do Distrito 4571. Vão participar as pessoas da equipe distrital e do Colégio de Governadores, aqueles que assim desejarem, né? E os governadores assistentes. Então, a gente pretende, com essa atividade, determinar onde a gente quer chegar e determinar quais são os meios que a gente pode usar para alcançar esse objetivo, né? Sem entrar muito em detalhe, eu agradeço publicamente aqui ao governador Joper pelo empenho dele. Ele tem se empenhado
profundamente com isso, e eu queria dividir essa alegria com todos vocês. Obrigado. Obrigado a você, Obrigado. Cláudio, por me proporcionar essa oportunidade. E vale a pena dizer o seguinte: o planejamento estratégico nos coloca diante do espelho, se nós quisermos. Porque quando nós formos avaliar forças e fraquezas de cada clube, avaliar forças e fraquezas dos distritos, nós estamos exatamente no que essa palestra se propõe, nos colocarmos diante do espelho para ver quem somos. E aí, reconhecendo quem somos, fazer o melhor possível dentro dessa imagem que nós vamos projetar para nós mesmos. Agora, se nós não quisermos ver quem somos, nós nos iludimos. E aí, como é que nós nos iludimos? Não participamos, ou então ficamos vendo firula, não vamos fundo na avaliação que precisa ser vista. Obrigado pela oportunidade de me dar de ser útil ao distrito e ao movimento, Cláudio. Obrigado. E agora nós vamos à última pergunta da noite, companheiro Carlos Evaristo. Por favor, Carlos. E obrigado pela presença sempre com a gente aqui toda quinta-feira. Boa noite a todos. Boa noite. É muito bom estar aqui. Joper, pela cada palestra. Quando você está enumerando as fake news, eu me dei conta que o nosso estado e a nossa cidade são fake news. Né? Os portugueses, quando aqui chegaram, confundiram a Baía de Guanabara com o Rio, e aí virou Rio de Janeiro. E é isso. Mas parabéns mais uma vez. É verdade, Carlos, você está me dando mais um slide para esse conjunto de slides, né, que é o Rio de Janeiro. Claro, com certeza. Obrigado. Tá bom, gente. Eu gostaria, nesse momento, de fazer um agradecimento especial ao companheiro Jope Padrão do Espírito Santo. E, nesse momento, eu gostaria de pedir ao Antônio, entregue a você o nosso certificado de participação, Jope. Nós vamos agora lhe dar virtualmente, mas encaminharemos ao seu e-mail. Oba! Então está aqui o certificado. O Rotary Clube Rio de Janeiro Ipanema certifica que, nesta data, Jope Padrão do Espírito Santo ministrou uma brilhante palestra sobre o tema Mitos, Verdades e Realidades do Rotary Clube Rio de Janeiro Ipanema. Sinta a entrega a você. Queria te agradecer muito, 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 e que você faça suas considerações finais para a gente passar o protocolo. Obrigado. Olha, amigo, eu quero te agradecer mais uma vez. Dizer que para mim foi uma satisfação imensa poder compartilhar essas reflexões com todos e ter a certeza de que é como se fosse um semeador, né? A gente lança as sementes, algumas, como eu digo no discurso de abertura da Abrol do Rio de Janeiro, nesse solo fértil e generoso. Então, tem algumas sementes que caem no solo fértil e generoso e germinam rapidamente. Tem outras que demoram um pouco mais, como a história do bambu, e levam algum tempo para germinar. E tem outras que caem ao solo e não dão em nada. Isso acontece. Essas informações que eu trago para vocês, eu agradeço por terem tido a paciência de me aturar nesse episódio. Elas mesclam um pouco do que eu entendo que, a partir daqui, é o meu espírito de presidente da Abrol do Rio de Janeiro, do que é a produção acadêmica, e do que é a produção acadêmica à disposição de um determinado objetivo. Então, eu não me proponho mais a falar sobre Rotary com firulas. Todas as vezes que eu for convidado a falar sobre Rotary, eu vou tentar introduzir algum tipo de informação de caráter geral, que possa produzir nas pessoas, possa suscitar nas pessoas a instigação por aprofundar determinado conhecimento. E levando este assunto depois a uma conclusão sobre o Rotary. Vocês do Rotary Ipanema me permitiram essa oportunidade, foi a primeira vez, e eu quero dizer a vocês da minha imensa gratidão. Muito obrigado, Robert, obrigado a todos os companheiros e companheiras. Somos 41 pessoas nesse momento na sala que estão conosco até aqui. Obrigado, de coração. Okay. Obrigado, Jope. E a gente do Ipanema, com certeza vamos colaborar muito aí no próximo período, porque nós já temos praticamente os 3 próximos presidentes já formatados, eleitos, e que esses 3 próximos presidentes façam a continuidade de um trabalho que foi feito, vamos dizer assim, né, às 6 mãozinhas.
porque às vezes muda um presidente, muda tudo, cada um quer fazer. Não, vamos fazer 3 períodos, exatamente, e aprendi isso com você. E com certeza o nosso presidente futuro, aí, 2021, com certeza vai estar nesse grupo aí participando, aprendendo, trocando e trazendo para a gente aqui realmente toda essa estrutura que o Zinger e você vão implantar no distrito. Eu gostaria, nesse momento, de passar a palavra ao meu protocolo. Por favor, Luciano, para fazer a finalização do protocolo da noite, para a gente poder fazer o encerramento dentro do nosso horário previsto. Por favor, Luciano Lunardelli. Companheiro Luciano. Desculpa. Desculpa, não liguei. Falha do protocolo. Sem falha não é um protocolo. De encerramento. Obrigado, presidente Robert. Nós tivemos um total de 47 participantes na nossa 21ª reunião ordinária do Rotary Club Rio de Janeiro Ipanema. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença do companheiro governador Joper Padrão do Espírito Santo pela excelente e esclarecedora palestra. Eu sou filho de rotariano, sou rotariano há mais de 20 anos e confesso que algumas desses fake news eu tinha como verdade. O exemplo da ONU, por exemplo, o que nós éramos o maior clube de serviços do mundo. Foi muito bom. Com certeza, vários companheiros novos de nosso clube e de outros clubes presentes aqui hoje tiraram essa dúvida. Eu gostaria também de agradecer a presença de alguns companheiros, Camila Fernandes, do nosso clube, Paulo Dias, do Rotary Clube São João do Meritive, lá dos Teles, governador Cláudio e Dora Zinger, sempre prestigiando as nossas reuniões, Graça, do Rotary Clube Pirassununga, a Maria Inês, do Rotary Clube Guaratinguetá, ao Zago, do governador distrito 4.440, Arizete Brito, Augusto César Silveira, Berenice Carvalho, Carlos Evaristo, sempre presente às nossas reuniões, Cláudio da Cunha Vale, Conceição Rangel, do Rotary Clube Irajá, nossa secretária Eunice Caldas, governador Fernando Moreira Faria, governador Fernando Quintelli, Flávia Vássel, nova rotariana do Ipanema, Flávia Machado, também participando da nossa reunião, governador assistente Claudino, do Rotary Clube Copacabana, governador Nilton Moraes, governador Fávaro, Luiz Carlos Fávaro, Zenilda Rodrigues, Ciomara Castro, Thelma Targino, Yara Salles Cortais, Guilherme Moraes, do Rotary Clube Madureira, Helena Freitas, Cidinha, Ivone Matos, nosso companheiro decano José Abal Correia, José Carlos de Lima, Luiz Pinho, Maria Inês Castro Alves, Maria Isaura de Jesus, Marlene da Costa Manso, Marcos Araújo, companheiros Nilton, Paulo Dias e Roberto, Silvio Chiapacase e Simone Cruz. A todos um bom descanso. Foi muito excelente essa palestra, que tenham todos, retornem aos seus lares, os que por acaso estejam fora, a maioria está em casa, que voltem ao descanso dos seus lares. E eu devolvo a palavra ao nosso presidente Robert Barbosa. Obrigado. Obrigado, meu diretor de protocolo. Quero dizer a vocês também que, nesse momento, nós estamos com a transmissão simultânea, tá, pelo nosso canal do YouTube, que é www.youtube.com, Rotary de Ipanema. É um teste experimental, acredito que dão tudo certo. Outras pessoas também já entraram pelo YouTube. Então, nas minhas considerações finais, eu gostaria de dizer o seguinte: nós vamos ter mais 3 reuniões próximas, vamos entrar em recesso e voltaremos na segunda quinzena de janeiro. Então, no próximo dia 3, vamos ter a nossa assembleia aqui com a nossa governadora, né, Cacima. No dia 10, nós vamos ter uma palestra com a terapeuta Ana Paula, que vai falar sobre constelação familiar, que é a nova terapia do momento.
E também no dia 17, a confirmar, nós vamos ter o nosso companheiro, né, porque está sempre com a gente, do Rotary Clube Rio de Janeiro e Ipanema, o companheiro Chaves, que é o atual secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. E a nossa palestra deve ser assim confirmada, quer dizer, o estado de saúde do Estado. Então, acredito que a gente possa ter assim muitas informações e uma resenha bem pessoal do que vai acontecer, porque a partir de segunda-feira, com certeza, os senhores e os companheiros verão algumas mudanças, né, dos procedimentos devido à segunda onda, e nada melhor do que a gente poder ter um companheiro nosso hoje assumindo a pasta da saúde e com muita labuta. Hoje o Chaves está andando praticamente com 10 seguranças, com um fuzil na mão, porque ele mexeu em vespeiro, mas é um companheiro sério, é uma pessoa de vigor e com certeza vai levar e vai resgatar a saúde do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, estamos dentro do nosso horário e queria aqui fazer um agradecimento especial ao companheiro Manuel Capão pela presença com a gente. Então, em nome do meu companheiro Capão, um grande líder da Fundação Rotária, eu estendo a todos os companheiros e também deixar aqui um grande abraço a todas as autoridades rotárias em nome do governador Newton Amaral e o Cláudio Zinger, que todos nos prestigiam. Então, nesse momento, com o meu sininho aqui, dado pelo meu querido e grande amigo Alexandre Studas, finalizo a nossa reunião. Muito obrigado, companheiros, e bom retorno às suas camas e aos seus lares. Até semana que vem. Um abraço, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado ao meu protocolo, à minha secretária e ao Antônio, que é o nosso secretário executivo e com maestria pilota as nossas reuniões virtuais. Muito obrigado, gente. Um abraço. Boa noite. Boa noite a todos, hein? Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns, governador Jôper. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, governador Lima. Flavinha Machado. Cláudio Dora. Obrigado. Governador Cláudio Dora, um abraço para vocês também. Beijo para todos, uma boa noite. Um abraço, gente. Foi muito prazeroso estar Obrigado, com vocês Jôper. aqui. Fica com Deus. Obrigado, querido. Obrigado. Boa noite. Tchau. Beijo, Boa noite. Jôper, Boa noite para todos. Obrigado, Parabéns, Nilton. Jôper. Boa noite. Tchau, Flavinha. De óculos Capão, bonitos. bom revê-lo, Capão. Valeu. Obrigado, Ivone. Um abraço. Flávia também, bom revê-la, Flávia. Boa noite, Jôper. Boa noite, boa noite. Boa noite, Família Jôper. Walton. Boa noite. Boa noite. Jôper, Sim? Marinês, eu gostaria de conversar depois com você um pouco sobre a memória de clubes, que talvez com essa compilação toda, se cada Rotary fizesse o seu, nós teríamos no distrito uma história bem interessante. Concordo. Fico à disposição. Eu tenho uma irmã que trabalha nessa área, tá, de memória empresarial, e a gente já tentou fazer isso no distrito, e eles não deram subsídio nenhum para a gente, né? Não deram muita bola. Mas no meu clube a gente já começou a digitalizar, então eu tenho uma história já bem interessante. Agora, se você quiser, a gente pode conversar mais sobre isso. Com certeza, estarei à disposição e interessado. Obrigado. Boa noite, Então, boa noite. Um abraço. Boa noite. Parabéns, Jôper. Obrigado, Excelente. Fábio. Obrigado. Boa noite. Parabéns, Jôper. Boa noite, Newton. Um abraço, prazer te ver sempre, amigo. Ok. Governador, um abraço. Boa noite, querido. Boa noite.